Aponte para mim. Diga assim: Deus, usa o teu filho com misericórdia. Agora diz para quem está do teu lado, fala assim: Deus vai falar comigo essa noite. Portanto, não fale comigo. Você não é tão importante quanto Deus. Fala: se liga, cabeção. Me deixa quieto. Eu vou ouvir a voz de Deus. Amém? Quem quiser ficar nas redes sociais está liberado. Tem uma salinha ali, a sala das crianças, só para a galera que quer ficar biribando nas redes sociais. Você pode sair agora. No culto de domingo, as crianças vão. No culto de sábado, a galera da rede social vai estar lá. Está liberado, pode ir. Vai devagar, não corra. Queria que o Arthur não, o Arthur está ali. Libera a galera ali uma música aí. Vamos ouvir uma música aí muito massa. Enquanto isso eu vou tomar uma água. Saca a música, depois saca o que o chorão está falando. Se você se escandalizar, fale comigo que eu vou embora a música.
coisas que ele chama de coisas básicas, que são as coisas mais importantes para ele. A psicologia chama essa lista de valores. E tudo aquilo que ele diz que não tem valor, que a maioria dos jovens acreditam ser aquilo que mais importa, são os meios. E toda busca nossa pelos meios, inconscientemente, sabendo você ou não, você o faz porque você quer valores, você quer família, você quer saúde, conforto. E se alguém busca dinheiro e fama, é só para ter isso, amigos. E a partir dessas reflexões aqui eu consigo fazer uma centena de sermão. Mas o tema hoje é algo que está na letra dessa música. Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. Diga isso aí, só as meninas. Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. Tenho certeza que os meninos vão acordar elas. Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. Vão dormir todos. Só você que está aí, e você quer que Deus fale com você, repita isso. Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. Tem outra galera aí. Gorinha, pessoas diferentes. Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. Então esse cara aqui, ele tinha conteúdo. O Chorão era um cara que tinha conteúdo. Diferente desses, não sei o que, Lima da vida, desses aleleque, dessas porcarias que só cantam sílabas. Esses caras, eles não têm nem fã. Quem manipula eles são a Som Livre e a Rede Globo. Um dia eles estão aqui na mídia, outro dia eles pegam o camaro amarelo deles e vazam, ninguém os vê falar mais nem desses caras. Eles não têm conteúdo. A multidão que está lá não está por ele. O Chorão tinha uma multidão de pessoas. Ele tem uma multidão de pessoas que são fã do cara, que compraram a ideologia do cara, que aderiram à sua rebeldia, à sua atitude. Porque a música dele trazia reflexão. Essas outras músicas elas só estimulam sexo, balada e bebida. Você escuta uma música desses caras dessa geração de hoje, você só estimula isso. A fazer sexo, a tratar a mulher como se ela fosse um objeto, e você o cambodó, porque pega várias mulheres, pelo carrão, e só fala de meios, não fala de valores. Músicas que só falam de meios, não falam de valores, não traz reflexão. E o Chorão, as músicas deles faziam reflexões sobre todos os assuntos pertinentes a um jovem, inclusive sobre Deus. Na visão dele, ele falava de Deus. Eu li uma reportagem hoje que o Douglas falou para mim, obrigado Douglas, me abençoou muito aquela reportagem. Uma entrevista do Rodolfo Abrantes, numa conversa dele com o Chorão, e ele dizia que o Chorão não tinha problema nenhum com Deus, cara. Ele ficava questionando as minhas músicas com Deus, e ele queria Deus, ele não tinha problema nenhum com Deus, ele só não se sentia confortável com religião. Eu também não, eu não me sinto confortável com religião nenhuma. E eu quero falar com você hoje sobre Deus, sobre Cristo, não sobre religião. Quem está aqui, você não faz parte dessa igreja. Você veio porque foi convidado por causa desse tempo, por causa do Chorão, você ficou curioso. Quem está aqui está nos visitando hoje. Levante sua mão assim. Pode levantar mais alto. Você que não faz parte dessa igreja está nos visitando. Deus te abençoe. O Chorão era um cara verdadeiro. E ele não tinha máscaras. Ele não fazia um personagem. Era um poeta. Era um rebelde que tinha um ideal, que tinha uma busca, que ele buscava, ele tinha alguns questionamentos. Trazia reflexão. E tudo que essa geração de hoje não quer é refletir. Tudo que essa galera de hoje não quer é refletir. Porque se eles pararem para refletir, vão descobrir que a sua vida é uma droga, que vive um personagem
que mente para si mesmo, que eles não têm sonhos, não têm esperança, não têm projeto para o futuro, não sabem o que serão daqui a 10 anos. Então eles preferem não parar para refletir, porque quando param para refletir, dói na sua consciência. O ser humano nobre que ainda está lá dentro cobra dele por viver essa vida medíocre. Então eles preferem não parar para refletir. E se uma música traz reflexão, eles não querem ouvir. Se a televisão trouxer reflexão, eu troco de canal. Se alguém fala comigo que quer me fazer refletir, eu prefiro me rodear de pessoas medíocres, que falam de coisas, que não falam de ideias. Essa é a geração que nós vivemos. Mas Deus está levantando jovens, diferentes, maduros, que vão mudar essa geração. E você faz parte dessa juventude. Tudo mudou. Quando eu era jovem, todas as bandas, todas as músicas que eu ouvia nos traziam reflexões sociais, políticas, culturais, introspecção do indivíduo mesmo consigo, questionamentos, quem somos, para onde vamos. Não refletimos mais. E o Chorão se foi sem as suas respostas, e me doeu muito, porque eu queria muito que ele encontrasse as suas respostas, porque o Chorão se tornaria um grande líder, porque ele tem seguidores. Ele ganharia uma multidão de jovens se ele tivesse encontrado as suas respostas. Mas ele se foi. E o motivo pelo qual ele se foi não interessa. Tem muita gente aí falando mal dele agora, porque o Brasil é assim. Na morte do Michael Jackson, eu preguei aqui falando disso. Na morte da Amy Winehouse, eu preguei aqui falando disso. A mídia escrachava o Michael Jackson, a Amy, e aí quando morre, agora querem ver só aquilo que foi bom. A mídia não tem interesse, ela só quer vender. Mas o Chorão era um cara de atitude verdadeira. E, como eu tenho dito aqui, as nossas igrejas, a maioria delas são muito feias, alienadas. Existe uma coisa que aquele cara não gostava, de gente alienada. E o povo mais alienado que eu tenho encontrado no Brasil são os evangélicos. Uma mulher ontem me perguntou pelo Facebook se eu era evangélico, eu fiquei com medo de responder. Ela era de Caruaru, aí eu respondi. Depois que eu descobri que ela era de Caruaru, eu respondi. Eu passei por lá esse final de semana, mas a pastora foi tremenda. Nós precisamos mudar essa história, esse histórico do Evangelho no Brasil. Precisamos instituir um Evangelho que seja inclusivo, assim como é o de Jesus, quando ele diz: todo aquele que crê. Mas a gente quer selecionar, a gente não quer incluir todos. E na semana passada eu postei algo no meu Facebook, na minha linha do tempo, que eu recebi até uns inbox de alguns irmãos fariseus xiitas pedindo para me tirar. E eu falei: não tiro não, meu irmão. Eu viajei na quarta-feira para o Pernambuco e na terça eu ministrei uma célula com os meus discípulos. Depois da célula eu coloquei a nossa reflexão. Eu disse que mais vale uma rebeldia fruto de coragem do que a obediência pela covardia. Mas isso não parece coisa de crente, pastor. Eu não sou crente. Parece frase do Chorão, mas é do Flavão. Não é do Chorão, é do Flavão. E eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Deus nos trouxe uma reflexão e eu falei: cara, essa reflexão vai encaixar muito bem para esse tema. E
Eu fiz uma introdução na minha célula e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus falou conosco. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Você vai entender porque eu estou dizendo que mais vale uma rebeldia, fruto de coragem, do que uma obediência pela covardia. Eu quero mostrar para você um cara rebelde na Bíblia. O chorão da Bíblia. Um cara que se rebelou, que decidiu ser verdadeiro, que decidiu pegar aquilo que estava no coração dele e jogar para fora. Não estou nem aí como pensar de mim. Não me importa, eu não vou ser covarde, eu sou corajoso, eu vou me expor, vou ser verdadeiro. Eu não vou usar máscaras para impressionar ninguém. Assim que era o chorão. E esse cara que fez isso, um jovem, assim como você, Lucas capítulo 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo, do filho rebelde. Disse-lhe mais, Jesus contando a parábola: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. Quem sabe ele foi para Orlando, para Miami. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi a ele: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestido, e põe-lhe um anel no dedo e as alparcas nos pés. Trazei-lhe também um bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E comeram e começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando-se, um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então saiu ao pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu, contudo nunca me deste um cabrito para eu regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matar-lhes o bezerro cevado.
Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Amém? Existe algo nesse jovem rebelde aqui que Deus valoriza muito. E Deus tem prazer de encontrar isso no ser humano. Diga forte assim: coragem. Coragem. Diga mais forte: Coragem. coragem. Este filho era um jovem que pertencia a uma família abençoada, abastada, uma família rica. E ele tinha um pai perfeito, um pai amoroso, um pai amigo, um pai presente. Mas esse pai tinha uma família que estava em crise. Ele tinha 2 filhos, dos quais ele não podia se orgulhar. Ah, pastor, mas só um foi rebelde. Esse menino chega para o pai e faz uma exigência. E o pai não o questiona. Ele teve coragem, ele teve ousadia. Ele teve coragem bastante para fazer a besteira que estava dentro do seu coração, para externar a sua rebeldia. E ele chega para o pai achando que sabia de tudo, assim como é a maioria dos jovens. Eles acham que sabem de tudo. De repente ele vive em um mundo diferente dos pais e ele... Tem muitos aqui que não têm o privilégio de ter um pai que fez uma faculdade como você está fazendo ou como você fez. E o seu pai está pagando a faculdade para você, está te ajudando. E alguns aqui têm o privilégio de falar inglês como seu pai não fala. Seu pai talvez não fale nem o português correto. Muitos aqui já têm o seu próprio carro, seu pai não tinha. Então você agora acha que sabe de tudo. Meu pai não sabe de nada. Eu é que sou o cara, eu sei de tudo. Eu me relaciono com a galera diferente. Eu já viajei até pelo mundo, eu sou o cara. Meu pai é um retardado, nunca saiu daqui. Quero dizer para você que seu pai pode não saber inglês. Ele pode ser, não pode ser como você, que talvez seja expert em informática, em matemática, em biologia, em ciências. Mas o seu pai sabe uma coisa que você não sabe. O seu pai é expert em relacionamento, porque ele é capaz de se relacionar com você. Você que o decepciona, que o trai, que o frustra, e ele é capaz de amar você incondicionalmente e continuar investindo na tua vida. Então, se há alguém que sabe alguma coisa, é esse pai que o chorão reclama dizendo: eu tenho uma banda de sucesso, cara, eu tenho fama, mas talvez eu não tenha uma coisa que você tem, que é um pai, que é uma mãe. Esse filho que achou que sabia de tudo, que o pai não sabia de nada. Eu sei de tudo, me dá minhas coisas, eu quero vazar, eu vou curtir. E ele não sabia nada de relacionamento, porque não aprendeu com seu pai. Ele construiu um monte de amizades, mas as suas amizades não eram verdadeiras. Ele não sabia nada de administração, porque ele conseguiu destruir tudo aquilo que o pai dele ajuntou por muito tempo. Quando não restava mais nada, as suas amizades o abandonaram. Então ele percebeu que estava sozinho. Acabou toda a grana,
chegou no fundo do poço. Eu não tenho mais nada. E agora? O que eu faço? Vou trabalhar. Mas ele não sabia fazer nada. Era um filho mimado. Era um filho de papai. E o filho de papai, na maioria das vezes, não sabe decidir. Sempre quem decide é o pai. Não sabe agir. Não sabe conquistar. Não sabe administrar. O que restou foi trabalhar cuidando de porcos, comer até mesmo da comida dos porcos. Ele teve coragem para dizer para o pai: me dá aquilo que é meu. Sou velho, eu sei de tudo, você não sabe nada. Foi muita ousadia, foi muita coragem. Mas quando ele estava no fundo do poço, ele teve coragem para fazer uma coisa que muita gente não tem. O Chorão diz na música, diz naquilo que ele falou antes do início da música. Eu vou colocar o link para você ouvir no YouTube. Eu não sei se você entendeu bem. Ele disse: se você tem coragem de errar e reconhecer o que errou. Quem escutou ele falando isso aqui? Esse moleque teve coragem de reconhecer que errou. Cara, eu fiz merda. Eu errei. E a maioria das pessoas não tem coragem de assumir que errou. Não tem coragem de assumir que fez besteira. Mas ele teve coragem. E muitos de nós não temos coragem na igreja de assumir que erramos, ou lá no mundo, por causa do outro, do que está aqui perto de mim, que me chama de irmão. Por quê? Porque nós, quando nós vemos alguém errar, nós somos tentados a julgar a pessoa. Nós somos tentados a julgar a pessoa quando alguém erra. E quando nós julgamos alguém, nós somos tentados a acreditar que tudo aquilo de bom na pessoa foi desconstruído. Nós achamos que quando alguém erra, tudo que ele fez, tudo que ele é, foi desconstruído. Se vocês me virem num camarão amarelo, beijando uma luva dos olhos azuis, que não é a minha gata morena, vocês não vêm aqui mais me ouvir. Vocês deixam de acreditar em mim, naquilo que Deus faz através da minha vida. O ser humano é assim. Eu já disse aqui que se o salmista Davi vivesse em nossos dias, depois da queda com Batseba, ele não teria escrito nem um cordel, quanto mais salmos. Porque ninguém queria aquele homem como rei, nem como levita, nem como profeta. Eu quero dizer para você que se eu cometer um erro grave, ou qualquer um de vocês, ou eu continuo sendo quem eu sou. Não mais na sua cabeça, mas eu continuo sendo quem sou. Nada de princípios e valores que existem dentro de mim foi desconstruído. Então, se você errou, se você caiu no pecado, seja qual for o tamanho, aquilo de bom que Deus construiu dentro de você ainda está aí. Aquilo de bom que foi construído pela tua família ainda está aí.
Quando um homem mata alguém e é preso, ele é tido por um marginal. Mas para a sua mãe, ele ainda é o seu. Nós temos a ideia inconsciente de perfeição. E por isso, nós não conseguimos perdoar erros. Nem os erros que cometemos, nem os erros que o nosso irmão comete. Nós temos no inconsciente essa ideia de perfeição. Mas quando eu erro, eu não deixo de ser quem eu sou. E meu irmão não deixa de ser quem ele é. E essa parábola me ensina isso. O menino vai para a farra com a galera, com as meretrizes, como diz a Bíblia. E quando tudo acaba, quando ele perde tudo, quando ele chega ao fundo do poço, Deus mostra que é o Deus da segunda chance. Quando começa a parábola, ele é chamado pelo pai de filho. E esse filho desonra o seu pai. Ele pede a herança do pai em vida. Ele matou o pai no seu coração. Herança só se recebe quando o pai morre. Ele pediu a herança do pai em vida. Ele matou o pai no coração. Ele desonrou o pai. Ele perdeu tudo. Ele ficou longe do pai. Mas ele continuou sendo filho. Ele não deixou de ser filho, porque ele errou. Quando ele chegou ao fundo do poço, ele tem coragem de assumir. Ele tem coragem de assumir o seu erro. Ele volta para a casa do pai. Quando ele chega, o pai o recebe com um abraço, com uma festa. Ele dá novas vestes, um anel no dedo, sandálias novas, mata um bezerro, faz uma festa, alegrem-se todos, vamos dançar, o meu filho chegou, ele está de volta, ele não deixou de ser filho. Meu filho rebelde, meu filho pecador, meu filho que me desonrou, que destruiu tudo aquilo que eu dei para ele, que não queria minha amizade, que achava que eu não sabia nada e ele sabia de tudo. Ele está de volta, e eu recebo de novo como filho, porque o seu erro não desconstruiu aquilo que eu, seu pai, construí em você. Eu acredito nisso, meu filho. Me dá um abraço e seja bem-vindo. Ele tinha um irmão obediente, que nunca havia desobedecido o seu pai, que estava sempre trabalhando, estava sempre junto do pai, desenvolvendo os trabalhos com o pai, administrando a fazenda com o pai. Aconteceram duas coisas com a volta do filho. O filho obediente se transformou no filho rebelde que ele sempre foi. Um filho obediente pela covardia, pelo medo, ele colocou para fora. A verdade estava no seu coração. Mas lá no fundo do poço, onde não havia mais esperança, onde toda a rebeldia se calou, onde toda a expressão de desonra levou o filho pródigo, a sua rebeldia o transformou em de fato quem ele era, um filho amado,
que reconhecia que o seu pai e a sua casa era o melhor lugar e era aquilo que ele tinha de maior valor. E ele teve coragem de voltar para sua casa e dizer isso. Filho rebelde se transformou nisso. E se eu tivesse que escolher entre os dois filhos, sempre eu prefiro ser o filho pródigo. Porque a própria palavra diz que a verdade liberta. Que aquele que anda em verdade alcança a misericórdia de Deus e dos homens. Essa noite, Deus trouxe você aqui para te dar essa palavra, para te mostrar isso. Fica de pé. Tem muito jovem rebelde que nunca se relacionou com Deus por causa da religião. Você não gosta de religião, você não gosta de crente. Esse papo não é contigo. Eu queria dar oportunidade para você essa noite, para você se relacionar com esse Deus sem religião. E você que está aqui, essa palavra marcou você, cara. Se você refletiu e você é corajoso e é ousado, coloca a sua rebeldia em prática agora.